Dia, pessoal! Bom dia, terça-feira, dia de live aqui no Nutrindo Nutris. E a gente está numa pegada muito boa para entender o conceito da desparasitação, para conseguir conduzir uma desparasitação de uma forma mais eficaz. E hoje nós vamos falar dos exames que ajudam a detectar esses parasitas. O padrão, né? Que a gente tem de padrão ouro, qual é esse padrão ouro? Como que a gente constrói essa visão de parasitas? A Michelle já entrou e já me enviou solicitação, então deixa eu aceitar aqui. A propósito, cada vez mais a ciência nos mostra que os parasitas interferem em toda a resposta metabólica. Os parasitas interferem de forma muito direta na resposta do pâncreas, do fígado, do intestino, do cérebro. Então, existe sim toda essa relação por trás dos parasitas. A Michelle entrou, deixa eu. Já sei. Tá conseguindo me Michelle, ver? não tô te vendo. Eu também não estou te vendo, a tela tá preta. Ai, que estranho. Te ouço bem e não te vejo. O pessoal me sinaliza aí se vocês estão vendo somente a mim, se estão vendo a Michelle juntas. Enfim, que estranho. Também não te vejo, só te escuto. Deixa eu sair e voltar de novo. Tá. Vamos ver se vai dar certo ela sair, voltar e enviar nova solicitação. Mas enfim, hoje, o que a gente quer trazer? O básico dos exames, que a gente conecta as informações e Bom, vamos ver se vai dar certo agora. Ela saiu, mas já tive feedback aqui que estavam vendo nós duas. Que estranho esse Instagram, tem hora que buga. Deixa eu tentar. Você não aparece aqui pra mim. Ah, tá. Veio convite. Vamos ver se vai dar certo agora. E agora? Gente, Ai, não acredito. você me vê? Tô te vendo. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a Gislaine e eu? Sinaliza a gente aqui, por favor. Que loucura é essa? Que loucura! Eu só vejo a mim, não vejo você. Só te ouço. Muito estranho. Aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar e começar de novo a live. O que vocês acham? Pode ser, porque eu não tô conseguindo te ver. Sua tela tá preta. Ah, Olha, eu tô conseguindo ver nós duas. que estranho, gente, que loucura é essa? Bora lá, então, vamos tentar fazer desse jeito. O ruim é que eu não sei nem como é que vai ficar salvo a gravação, porque o meu celular, na hora que eu baixar, não sei se aparece nós duas. Eis a questão. Na hora que eu saí, que eu entrei, eu vi nós duas. Porque como ele volta um pouquinho a live, então eu vi nós duas. Bom, isso que a gente Uhum. pode fazer, porque o tema, assim, tá tão legal. Se não der certo, qualquer coisa a gente entra e faz de novo. O que você acha? Ou se você quer sair e voltar? Não, beleza, vamos fazer e espero que dê para ficar as duas na hora que eu baixar, que eu salvar, que salve as duas. Então, beleza, pessoal. Bora lá que o conteúdo é o que mais importa. Assim, na construção do método 3D, deixa eu contar uma historinha para vocês. Na construção do método 3D, o método 3D, que é o curso maior que a gente tem, ele envolve o processo de desinflamação, desparasitação e desintoxicação.
um contexto de um modo geral que quando a gente vai pensar no verme, eu preciso contemplar todas as etapas. Não dá para pensar só que eu limpei o verme, usei um vermífugo, eu desparasitei o paciente e tá tudo bem. Não, eu preciso pensar no grau de inflamação e na desintoxicação. Por quê? Porque a toxina que o verme libera quando ele morre é muito grande. Então, eu preciso pensar no contexto de eliminar tudo, inclusive essas toxinas. E quando a gente vai estudar, a gente meio que divide, né? Assim, a Michelle estuda muito sobre vermes, muito sobre parasitas. Eu acabo estudando muito sobre os processos de toxinas, de desintoxicação, de desinflamação. E a gente acaba juntando esses conhecimentos para formar uma entrega maior para vocês a nível de conhecimento. Pensando nesses vermes, então, nesse contexto de desparasitação, a gente elaborou alguns exames que são importantes de serem analisados e de serem linkados um com o outro, para que a partir daí a gente construa um pensamento, ou que o paciente chegue com aquele tanto de exames e mostre para a gente consiga construir essa visão. Porque o básico que a medicina traz é o exame parasitológico de fezes. Mas ele por si só, ele não se torna tão eficaz na análise. Por quê? Porque o verme, muitas vezes, ele não está no intestino. O verme, ele se aloja no órgão e ele sai do intestino, ele sai do órgão para o intestino e migra para o intestino para ele acasalar, para ele procriar. E essa procriação, ela acontece pela influência da lua. Já se sabe que alguns animais, que alguns insetos, e agora já tem se descoberto que alguns vermes conseguem utilizar a lua para fazer essa procriação e para acasalar e ampliar esse crescimento dentro do nosso corpo. Isso, a influência da lua, ela envolve na nossa produção serotoninérgica. Então, eu tenho mais serotonina disponível e eu crio um ambiente para que ele consiga deslocar-se e acessar o intestino para conduzir essa procriação. É exatamente por isso que, se eu faço um exame de fezes fora dessa fase lunar, muitas vezes eu não consigo detectar, porque o verme não está ali. O verme, ele está dentro de um órgão, alojado em um órgão, fazendo a utilização através de fixação que ele utiliza formas de fixar-se na parede dos nossos órgãos para extrair nutrientes, para promover o crescimento dele. Dessa forma, eu não consigo detectar. E aí a Michelle trouxe, né? Nós trouxemos, e ela vai falar de alguns exames importantíssimos que não é só se basear no exame parasitológico de fezes, mas quais exames de sangue que o meu hemograma vai alterar, e a partir dessa alteração eu consigo construir a visão de que meu paciente pode ter verme. Então, Mi, como a gente agora está só na voz, pode trazer para a gente alguns exames que você acredita que sejam eficazes para a construção dessa avaliação. Então, gente, pensando que o hemograma, ele vale ouro, ouro. O hemograma é um exame simples, barato. Se o paciente ele não tem condições de fazer aquela bateria de exames, ele vai ali, ele faz, às vezes, R$20, R$30 um hemograma, e a gente consegue detectar 3 pontos importantes aqui no hemograma. O primeiro deles é a hemoglobina, que a gente pega a hemoglobina do paciente ali, se a hemoglobina está abaixo de 12,5, tá, homens, mulheres, enfim, se ela está abaixo de 12,5, a gente já pode atentar para uma deficiência de nutrientes. Quais nutrientes? Hemoglobina, células vermelhas do nosso sangue. Então, a gente pode pensar numa deficiência de vitaminas do complexo B e na deficiência de ferro. A gente pode pensar nesses 2 nutrientes. Por quê? Quando a gente pensa nesse processo de parasitismo, o que é um parasitismo? É um ser que vive dentro de outro ser, ou seja, o verme ele precisa de um hospedeiro. Quem são os hospedeiros? Nós e os animais. Quais animais? Porco, a galinha, o gato, o cachorro, todos transmitem, cavalo, vão transmitir, o caramujo, por exemplo, vão transmitir. Ou seja,
somos os hospedeiros. Nesse processo de parasitismo, onde ele depende do nutriente de outro ser, que é o chamado parasitismo, ele vai precisar consumir nutrientes do nosso corpo. Ao consumir esses nutrientes, algumas vitaminas e alguns minerais, igual no caso do ferro, são depletados. Por isso que o hemograma é importante. Outro ponto a ser analisado no exame de hemograma são as nossas células de defesa, monócitos e eosinófilos. Por quê? O eosinófilos é a célula de defesa. E o verme, como ele é esperto, ele faz um biofilme. Nutri, o que é um biofilme? É uma casinha onde ele se aloja, ele protege, ele forma como se fosse uma camada protetora. Então, ele se esconde atrás dessa camada, desse biofilme, e a gente precisa romper esse biofilme para que o verme fique exposto e assim as nossas células de defesa vão fazer ali a agressão. Na live passada, foi na live passada? Na live retrasada, a gente falou sobre justamente o erro que o profissional de saúde comete ao fazer uma desparasitose, ao fazer uma eliminação de parasitas, não rompendo essa camada, justamente esse biofilme. Então, quando a gente rompe esse biofilme, como que a gente rompe esse biofilme? Dando gengibre, dando N-acetilcisteína. Esses dois suplementos, ou um dos dois, não pode faltar no seu processo da desparasitação. E aí, na hora que começa a romper e o verme começa a expor, o paciente relata sintomas. Quais sintomas? Dor de cabeça, coceira muito intensa na região íntima. Nossa, tá coçando. Às vezes, na hora de ir no banheiro, tô sentindo muita ardência ao urinar, ardência ao defecar. Esses são os sintomas que o paciente sente quando a gente faz justamente esse rompimento do biofilme. É um sinal. Eu já atendi vários pacientes que quando eu introduzo o gengibre em pó ali, às vezes mesmo no shot, o paciente já começa a relatar: nossa, Michele, eu tô sentindo muita ardência, tô sentindo coceira, tô com muita enxaqueca, eu não tava com essa enxaqueca antes. Pode ter certeza, igual a Gislene falou no início da live, que justamente ele libera toxina quando o verme morre. Ele libera toxina e essas toxinas são tóxicas, né? Então, justamente gera ali desconfortos para o paciente. Então, o que acontece? Se eu estou tendo um aumento de eosinófilo e um aumento de monócitos, quanto que é esse aumento? Acima de 3%, você já pode desconfiar que o seu paciente está com parasitas no corpo. E o que você faz? Ei, Renatinha, bom dia! O que você faz? Você vai perguntar para o seu paciente. O monócitos dele, o hemograma está na sua frente. Você vai analisar e vai perguntar para o seu paciente: olha, quando você fez esse exame de sangue, você estava com algum processo de alergia? Estava tomando algum antibiótico nesse período? Estava com alguma infecção? É a primeira pergunta que você faz para o paciente. Se ele falar assim: não, eu não estava. Por quê? O eosinófilos, ele também aumenta num estado de alergias. O paciente relatou que não. Segundo ponto, que você vai suspeitar ali de uma verminose. Gente, é muito comum pegar paciente aqui no consultório com eosinófilos A10, A7, muito alto, tem que ficar abaixo de 3. Então, nesse caso, a Ju entrou. Bom dia, Ju. A Ju é a nossa gestora de projetos. Daqui a pouco a gente tem uma reunião importantíssima aí para definir algumas estratégias do mês de outubro. Então, aqui no hemograma, vamos nos atentar a hemoglobina, eosinófilos e monócitos. Ok. O parasitológico de fezes, a gente já comentou no início da live que ele não é um exame tão importante assim, justamente porque se o verme está em outro órgão, gente, o verme ele se aloja em diversos órgãos. Tem verme que fica no pâncreas, muitos casos de apendicite é por causa de verme, principalmente o ascaris, ele faz uma obstrução do ducto ali, ele gera pancreatite. Apendicite, o verme pode ficar no apêndice, ele pode estar no intestino grosso, no intestino delgado, no estômago, no cérebro, no pulmão, no estômago, no fígado. Teve mais algum órgão que eu não falei, Gi? 9 órgãos. No coração e no sangue. 11 locais que o verme se esconde, meu Deus do céu. Então, se o seu paciente fizer o parasitológico de fezes e o verme não estiver ali no intestino, você concorda que o parasitológico vai dar negativo? Vai dar negativo, vai dar negativo.
E é muito grave isso, porque os sinais e os sintomas, além dos exames, eles vão contar muito, eles vão me predizer muito. E uma pergunta ouro que tem que estar na sua anamnese, se você deseja trabalhar com a desparasitação, é: qual foi a última vez que você tomou vermífugo? E pasmem! A resposta das pessoas é: ah, quando eu era criança, ah, quando a minha avó me deu, lá quando eu tinha 7 anos, 10 anos, ou tomei na época da pandemia a ivermectina, que é pouco abrangente, mata pouquíssimos tipos de vermes. São, a maioria, gente, 99%, são essas respostas que você vão escutar no seu consultório, né, Gia? Então, pessoal, é isso que eles vão falar. É outro ponto aí que você precisa analisar, porque a gente se contamina o tempo todo. Quem gosta aqui de comida japonesa? Vocês perguntam aos seus pacientes se eles comem comida japonesa? A comida japonesa, pessoal, eles têm um verme que chama Anisakis, que é a parasitose que chama anisakíase. Comida japonesa tem muito ovos, coisas invisíveis que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, o paciente que gosta de comida japonesa, ó, olho no seu paciente, porque ele pode sim estar sendo contaminado silenciosamente com anisakis. Outro ponto aqui do exame, voltando aqui no parasitológico, o que acontece no parasitológico? Como o verme vai ficar em outro local, na maior parte do tempo, o parasitológico, para ele dar positivo, eu sou, além de nutricionista, eu sou biomédica também, então eu vi isso também na faculdade. Há uma necessidade de você solicitar ao seu paciente colher, no mínimo, 6 vezes o parasitológico em momentos diferentes e em momentos onde que tenha lua cheia ou a lua nova, que é igual a gente falou no início da live. É onde o verme sai muitas vezes do tecido para acasalar e para soltar os ovos. Você sabia que o ancilóstoma, aquele que causa o amarelão, que a gente pega pela pele, pelo andar descalço, ele pode soltar até 25 mil ovos por dia nesse processo de acasalamento, de reprodução, e que a lombriga, 1/4 da população está infectada com a lombriga, o Ascaris. A lombriga solta, sabe quantos vermes por dia, quantos ovos por dia? 200 mil ovos dentro do seu paciente sendo liberado a cada vez que ela se reproduz, ou seja, na lua nova. Eu acho que a gente está na lua nova, se eu não me engano. Estamos na lua nova. Gente, e deixa eu só fazer uma adição de informação aí que acho importante. Você citou muito sobre o peixe, né? As pessoas que gostam de japonês e o peixe cru, mas e o povo que adora picanha sangrando? Que pensa que só a carne de porco cru é que é um problema. E não é, né? Não, não é. Não é só a tênia que vende carne crua, não. E quando a gente pensa na tênia, muitas vezes a gente pensa na carne de porco, né? Mas a carne vermelha em si, porco, boi, muitas vezes tem uma contaminação e pacientes, muitas vezes, onde o médico suspeita de até mesmo um tumor cerebral, uma enxaqueca terrível, onde é solicitada uma ressonância para avaliar o motivo da enxaqueca, quando vê, às vezes tem neurocisticercose, né? Já tem cistos, ovinhos no cérebro. E além desses ovinhos, existem também estrongiloides. Então, muitas vezes, o estrongiloide, ele fica no cérebro, ataca, ele fica ali no sistema de recompensa cerebral, e muitas vezes o paciente desenvolve depressão, esquizofrenia, depressão, estados depressivos, justamente porque se tem vermes gerando isso, que é principalmente o caso do Toxoplasma gondii também. A gente vai falar sobre isso depois. Hoje em dia tem artigos que mostram o Toxoplasma gondii com a relação dele, ele consegue alterar mais de 3 mil genes. Então tem uma ação do Toxoplasma gondii com autismo, com alteração durante a gestação, geração de parto prematuro, retardo no crescimento uterino, às vezes a gestante não entende por que o bebê não está se desenvolvendo bem, por que ele não está crescendo bem. Então, assim, quem trabalha com saúde da mulher, é muito importante, antes do paciente realizar ali a tentativa de engravidar, fazer uma desparasitação antes. Por quê? A
Edilza falou que ela tem nojo de carne crua mal passada. Não é nem é questão de nojo, né? É questão de higiene, na questão de pensar justamente ali nessas verminoses. E quando a gente pensa também, Edilza, na questão da carne, os embutidos entram, porque o presunto é o quê? É uma carne de porco processada. Peito de peru, essas coisas tudo contam também nesse sentido, né? É algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, gente, vocês conseguiram entender aqui a questão do parasitológico de fezes, de nele não ser um exame tão fidedigno assim? Interessante solicitar? Sim, interessante solicitar, porque vai que consta ali no exame, mas há necessidade, de fato, 80% dá negativo, mesmo que o seu paciente tenha vermes, justamente por essa questão, que a maior parte dos vermes não estão no intestino. E quando o verme, às vezes, ele fica no estômago e às vezes é solicitado uma endoscopia, através da endoscopia dá para ver o verme nadando ali no estômago, enfim. Então, essa parte do parasitológico. O ferro sérico é um exame preditor, tanto o ferro sérico quanto a ferritina. Por quê? A ferritina é um exame que avalia o armazenamento de ferro. Como que está a reserva de ferro no seu corpo? É um exame que a gente não pode deixar de solicitar, é a ferritina. Qual o valor ideal da ferritina? Acima de 70 até 150. Acima de 150 é inflamação, o paciente está inflamado. Abaixo de 70. E se tiver o eosinófilo, uma hemoglobina mais baixa, né, a gente vai linkar os exames de sangue junto com os sinais e sintomas do paciente para a gente fechar ali a nossa conduta, o nosso diagnóstico, pensando nessa possibilidade aí das verminoses. Tem vermes, gente, o que acontece ali com a ferritina? Igual eu falei no processo do parasitismo, que o verme usa os nossos nutrientes para se alimentar, se reproduzir, para ter energia, procriar, enfim. Se a ferritina está baixa, a reserva do ferro está baixa, o ferro do seu paciente deu baixo, abaixo de 70, significa que há possibilidade. Tem vermes que eles agridem a mucosa. Eles aderem à mucosa, fixam ali nela, e a cada vez que ele se fixa, que ele se adere ali na mucosa do intestino, do estômago, do local que for, ele gera o quê? Um sangramento, porque tem vermes que se alimentam de sangue. Um deles é justamente o ancilóstomo, ele que é o bicho geográfico, que se adere através da pele. Ele suga a pele, gera um sangramento, e a cada vez que esse sangramento vai sendo gerado, a gente vai perdendo nutrientes ali junto. Então, a ferritina, ela é um preditor. Se eu não tenho uma boa reserva de ferro, meu sistema imunológico, ele pode estar comprometido, porque o ferro, ele é um mineral super importante pensando nisso. Se o paciente está com queda de cabelo, pode ser uma ferritina mais baixa também. Também é um sintoma que a gente precisa observar se o paciente está com verminoses ou não. Então, já falei do hemograma, eosinófilos, monócitos, exame parasitológico de fezes, ferro e ferritina. Já falei aqui de 6, né, marcadores. E o padrão ouro? Padrão ouro para avaliar, tipo, esse com certeza, ele vai me dizer ali se o paciente tem ou não verminoses, é o exame coprológico funcional parasitário de fezes. É um exame específico, não é todo estado que possui. Nós somos, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em Minas Gerais, eu sei que o laboratório Lemos, ele faz esse exame. É um exame mais caro, R$ 1.700 que custa. No Rio de Janeiro, o Hélio Kopfmann faz. Que eu saiba, esses 2 laboratórios fazem esses exames. Sei que o no Hélio Kopfmann lá é referência. Esse exame, quando você solicita para o seu paciente, às vezes ele costuma dar até 6 tipos de vermes. E ele pega ovos, larvas, a fase adulta. É um exame muito fidedigno. E além disso, eu até anotei aqui alguns pontos importantes que
esse exame traz, porque ele consegue avaliar a capacidade digestiva também, como que está a função intestinal, se o paciente está com desbiose ou não, se ele está com alguma inflamação no trato gastrointestinal, porque aí ele avalia a calprotectina. A calprotectina é um marcador inflamatório super válido, porque aí ele vai avaliar se o paciente está com mais bactérias positivas, né, bactérias boas, ou bactérias negativas no intestino. Se der acima de 50, já deu um positivo ali, significa que o paciente está, assim, com desbiose, nesse desequilíbrio aí entre bactérias. Ele avalia todos esses patógenos, ele avalia fungos, o coprológico avalia a questão, né, dos parasitas, os parâmetros digestivos e a quantidade de bactérias que tem ali no trato gastrointestinal. Então, é um exame muito interessante. E ele avalia também se tem amido, se está saindo resto de alimentos nas fezes ou não. Ou seja, a capacidade de digestão do seu paciente é avaliada. Deixa eu anotar aqui no comentário, porque aí vocês gravam aí. Ele é um padrão ouro, então, né? Pensando nessa contextualização de tudo que a gente precisa saber, né, Michele? Ele consegue mostrar, além de só a presença de vermes, ele consegue mostrar a presença de cultura de bactérias, se tem desbiose ou não, né? Ele é bem completo. Uhum. E aí, o que é interessante fazer um exame desse? Claro que no Lemos, esse exame ele é mais completinho, por isso que ele é mais caro. Porque no Hélio Corcuna, da última vez que eu olhei, ele era em torno de R$ 500, R$ 600. São todos os pacientes que podem pagar esse valor para fazer o exame? Não, não são todos. Por via das dúvidas, se eu tenho essas outras referências de exames que eu citei aqui na live, eu já vou entrar com a desparasitação natural para o meu paciente. Por quê? Porque eu não vou agredir o corpo do meu paciente, eu não vou indicar qualquer vermífugo de farmácia, porque eu sei que a especificidade dele é baixa para matar vários tipos de vermes. Cada tipo de verme reage a um tipo de vermífugo. A gente tem o albendazol, a gente tem o metronidazol, a gente tem o anita. Então, assim, a gente tem alguns tipos. Se o paciente tiver esquistossomose, por exemplo, somente o praziquantel vai matar. Onde compra praziquantel? Não compra. Somente o SUS fornece o praziquantel. E para o SUS fornecer, o exame de fezes tem que dar positivo ali no exame, né, de fezes. Então, é complexo quando a gente pensa em avaliar todas essas questões. Então, eu gosto, sim, de trabalhar com essa questão da desparasitação natural. A desparasitação natural não corre o risco do paciente gerar desbiose, porque eu vou indicar um vermífugo de farmácia, é completamente natural. Mas antes de realizar a desparasitação natural, o paciente é interessante ele passar pela dieta detox. Na dieta detox, a gente sabe que é envolvida 3 fases da detoxificação. A fase A de biotransformação, a fase B de conjugação e a fase C de eliminação. Cada fase eu preciso de nutrientes específicos. Todas elas eu vou precisar de complexo B envolvida. E aí, eu preciso, antes da desparasitação, fazer a quebra do biofilme para eu ter sucesso no processo da desparasitação. A gente não faz uma desparasitação sem antes fazer a quebra desse biofilme, né? Tirar essa capa protetora para o verme se expor e aí o meu sistema imunológico intervir por mim. E tem muitas pessoas que fazem a pergunta para a gente assim, mas a minha produção de ácido clorídrico não precisa estar boa o suficiente para matar, muitas vezes, ali o verme. Na hora que eu ingiro, às vezes, quem come salada na rua, por exemplo, tem uma chance muito grande, né, de contaminar. Quem rói unha, por exemplo, às vezes é um risco muito grande. Quem tem pet em casa, a necessidade de desparasitação é maior. E aí, o que acontece? Tem vermes que sobrevivem mesmo ao pH ácido do estômago. Tem vermes que sobrevivem ali a um pH 2. A Edilza perguntou se pode tomar remédio para qualquer tipo de verme sem fazer um exame. Então, Edilza, o que acontece? É isso que eu falei. A esquistossomose, por exemplo, só mata com praziquantel. A tricomoníase só mata com metronidazol. O ascaris só mata com albendazol. Cada tipo de verme vai reagir com um tipo específico. Lá no nosso curso do método 3D, tem uma aba onde a gente fala de cada
vermífugo específico para cada tipo de verme. Mas o que é mais interessante dentro do curso do método 3D é que a gente abrange o detox em todos os órgãos, em todos os sistemas, detox renal, detox cerebral, mental, digestivo e a desparasitação de forma natural. Por quê? A desparasitação de forma natural, ela consegue abranger mais de 100 tipos de vermes e não é tóxico para o corpo, pelo contrário. Você consegue eliminar os parasitas, consegue eliminar bactérias, os vermes e até mesmo fungo e melhorar muito a sensibilidade do paciente. Sabe quando o paciente chega no nosso consultório e ele fala assim, nossa, ninguém descobre o que eu tenho? Ninguém descobre o que eu tenho. Gente, quando o paciente fala isso, ninguém descobre o que eu tenho, pode aplicar o método 3D com ele, a desparasitação, a desinflamação e a detoxificação, que o seu paciente vai melhorar muito os sintomas, ele vai sair outra pessoa. E aí, sabe o que acontece? O boca a boca. Um vai contando pro outro que fez o processo da desparasitação com você, seu consultório vai ficando lotado, sua conta bancária também. E aumenta também o seu conhecimento. A sua propriedade no assunto aumenta, você vai conseguir dominar esse tema, e é o que a gente quer. O nosso objetivo da nossa empresa Nutrindo Nutris é justamente fazer a multiplicação de conhecimento. Então, eu acho que eu consegui, né, Gislene, trazer aqui na live os pontos importantes, todos os exames aí que a gente consegue identificar, ficar de olho aí para poder identificar parasitas. E eu vou abrir aqui para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não pegou algum ponto importante aqui da live que gostaria de alguma explicação a mais? Existe só fazendo um apanhado de informações que você trouxe, né? Então, existe uma complexidade muito grande pensando no desparasitar. Por quê? Porque não é só tomar um remédio para verme. Não é isso. O desparasitar não é basicamente isso. O desparasitar é romper o biofilme, expor o verme, matar o verme, eliminar as toxinas que esse verme produziu e que ele elimina e que ele libera com a morte dele. Então, existe um contexto no processo de desparasitação que precisa ser entendido. E, de modo geral, o que a gente tem? Que é indicado fazer um protocolo de desparasitação a cada virada de estação, para que, de fato, eu tenha uma vida saudável, plena. Por quê? Porque a gente não vive numa bolha nem numa redoma, não deixa de comer fora, não deixa de se socializar, de ir numa festa, e a gente não consegue fechar as lacunas e as barreiras dessa contaminação. Então, a exposição sempre acontece? Sempre acontece. E nós podemos fechar esse protocolo pensando que a cada virada de estação, meu paciente pode ter alterações e aplicar um protocolo de desparasitação pode potencializar as respostas dele, pode potencializar. A planta, de uma forma natural, sem pensar em remédios de farmácia, quando nós temos a planta de uma forma natural sendo aplicada, eu tenho um protocolo mais saudável e com uma possibilidade de um arraste maior para a eliminação dos vermes. Então, se o seu paciente não pode pagar o padrão ouro de exame, nós podemos, com hemograma simples, fechar a ideia dos monócitos, dos eosinófilos, a partir do hemograma, verificar o ferro, a ferritina, e conseguir construir uma análise mais delicada e talvez mais assertiva com esse olhar para o hemograma. Então, basicamente era isso, né, Michele, que a gente queria entregar para essa live hoje. A Priscila perguntou, eu estava voltando aqui os comentários, sobre a questão da higiene, né? Porque como a maior parte da transmissão de vermes se dá através de forma oral, as frutas, as verduras e os legumes, a Priscila falou que usar ozônio antes de consumir as carnes, as frutas e os legumes. Usar ozônio é super interessante, quem tem o aparelho que faz esse uso do ozônio ali para matar é sensacional. Padrão ouro também, ali para matar nas verduras, nos hortifruti em geral. Quem não tem ozônio, gente, é água sanitária. A água sanitária é o básico que funciona. Ah, mas a água sanitária possui o cloro, etc e tal. Ok, mas eu prefiro
Como a gente intoxica o corpo o tempo todo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, eu prefiro intoxicar um pouquinho o meu corpo com cloro do que com vermes. Concorda comigo? Misericórdia. Então, é assim, precisa informar o nosso paciente como que você higieniza os seus alimentos e falar para ele da importância que é fazer a sanitização. Por que que o médico proíbe, a nutricionista proíbe a gestante de comer salada na rua? Porque o risco dela ter a contaminação por vermes e o pior deles é o Toxoplasma gondii, porque o tratamento dele, a antibiótico-terapia, é muito complexo. O Toxoplasma gondii, ele pode gerar autismo no bebê, ali no ventre da mãe. Ele altera 3.000 genes, eu falei na live. Então, não comam salada na rua. Evitem comer salada na rua, principalmente se a paciente é gestante. E aí, quem é nutricionista aqui já sabe como que usa a água sanitária. É 1 colher de sopa para 1 litro de água. E você vai deixar as frutas, o alface, qualquer fruta, qualquer verdura, ali de molho por um período de 15 minutinhos. Depois enxágua e escorre. Pronto, eliminou os ovos, os parasitas invisíveis. A Sandra perguntou se a tosse pode ser verme. Pode sim, principalmente ascaris, que é a lombriga. Por quê? A lombriga, quando a gente ingere algum alimento, alguma água que esteja contaminada com a lombriga, ela passa através do fígado ali pela veia porta e ela vai subir através da veia porta. Ela vai para o coração, do coração ela vem para a faringe, da faringe ela desce e ela vai para o pulmão. Ela indo para o pulmão, ela vai produzindo vários ovos ali, gerando várias procriações e pode sim gerar uma tosse excessiva. E aí, outra coisa que tem que verificar também, Sandra, é o consumo de lácteos, leite, derivados. Quando a gente retira esses alimentos, o paciente tem uma melhora muito grande. Então, qualquer coisa que seja derivada do leite, faz o teste, avalia e conta pra gente quanto tempo que você não usa um vermífugo e depois, se você quiser nos procurar para fazer uma desparasitação natural, fique à vontade também. A gente vai ter um prazer imenso de te atender aí e entrar com a desparasitação natural para você. Pessoal, mais perguntas? Quem tiver perguntas pode ficar à vontade. A gente responde também ali pelo direct. E a gente vai ter mais uma live na próxima quinta-feira, trazendo ali os motivos para realizar uma desparasitação. Conto com a presença de vocês, quero agradecer a presença de todos aqui e quero fazer um convite. No dia 25, na próxima segunda-feira, a Gislene e eu faremos uma mega aula com o tema Mapa da Desparasitação. Se você é profissional de saúde e deseja aprender mais sobre as plantas que utilizam, sinais e sintomas do paciente que ele sente, como identifica esses sinais, esses sintomas. Nós vamos falar dos exames de sangue, nós vamos falar sobre vários tipos de vermes envolvidos ali e o protocolo para alguns. E conto com a presença de vocês. A gente vai fazer essa mega aula na próxima segunda-feira, dia 25, às 20 horas. É gratuito, você precisa fazer inscrição para essa aula, tá? Essa aula vai ser pelo YouTube e a inscrição, ela tá no nossos stories, tem, e no link da bio também tem. A Cláudia deu parabéns, muito obrigada, Cláudia, espero ter contribuído aqui para o conhecimento de vocês. E a Sandra falou que os meus bisnetos estão tossindo muito. 1 ano e 10 meses e Pierre 2 meses. Tem pet na sua casa? Gato, cachorro? O que acontece, pessoal? Só respondendo essa pergunta da Sandra aqui, a gente tem que ter um olhar muito criterioso para bebê que engatinha. Por quê? A maior forma que o bebê tem nesse processo que ele está engatinhando, as mãozinhas vai no chão, toca nos móveis, toca em tudo, na porta, maçaneta de porta é muito contaminado. E o chão, ele é muito sujo. Por quê?
Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito, né, de chegar em casa, tirar o sapato, de às vezes deixar um álcool na porta para borrifar na sola do sapato. Criança que engatinha fica com a mão o tempo todo. E o nosso sapato, a sola do nosso sapato é muito suja de tudo que é da rua. E pensa, analisa comigo aqui uma situação. O cachorro fez cocô na rua. Liberou ali, às vezes o cachorro está contaminado, né? A maior parte está contaminada com algum tipo de verme. Liberou ali no cocô vários ovinhos, coisas invisíveis, e pisou com o sapato, a sola do sapato pisou ali naquele cocô do cachorro. Entrei em casa, o que eu estou fazendo? Contaminando o chão da minha casa com ovos. Aí o bebê engatinha, pegou, colocou na boca, transmitiu. Gerei uma transmissão. Concorda comigo que bebê é muito vulnerável? Crianças ainda não têm a imunidade tão estruturada assim. Se a criança não tem essa imunidade tão estruturada assim, o verme adora essa imunidade prematura da criança. Ele pode se produzir, proliferar, procriar. E tem vermes que vivem ali no nosso corpo por 10 anos. Gente, 10 anos você alimentando um bichinho dentro de você. Um não, né? Vários. Então, essa questão das crianças são muito vulneráveis. Então, precisa tomar cuidado, sim, em relação a esse processo de higiene. Ela falou que deu candidíase na boca, né? Nós fizemos uma live esses dias falando da questão de fungos. E algo que é muito interessante quando a gente pensa na candidíase é o própolis, né, Gislene? É muito interessante o uso de própolis. Existe o própolis não alcoólico e o própolis alcoólico. O própolis não alcoólico, você pode comprar esses que é de gota e passar, às vezes até mesmo com um algodãozinho, deu cândida na boca, né? Pode passar com um algodãozinho dentro da boca. Ou às vezes higieniza o seu dedo, pinga, e vai passando o dedo na boca para melhorar ali, porque o própolis tem uma capacidade antimicrobiana, antifúngica e cicatrizante muito poderosa. Não conheço nenhum alimento tão poderoso quanto o própolis assim. Verdade. A Lu perguntou qual medicação para vermes que só o SUS fornece. Praziquantel. Deixa eu anotar aqui. Praziquantel. Pessoal, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever para o mapa da desparasitação. Se você gostou dessa live, nós vamos entregar muito mais conteúdo no mapa da desparasitação. Dia 25, inscrição na bio, vai ser totalmente gratuito. E quem entrar no mapa já está dentro do grupo e já está ganhando brindes, tá? Semana passada a gente liberou um e-book falando sobre síndrome fúngica e hoje nós vamos liberar um e-book lá maravilhoso falando sobre os tipos de cálcio. Então não deixa de entrar no nosso grupo, fazer parte ali da nossa comunidade. Então é isso, Gislene, muito obrigada. Eu que agradeço. E aí a gente espera vocês para a próxima live. Não se esqueçam, façam já a sua inscrição para o mapa da desparasitação. Então, ó, um beijo para vocês, excelente dia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.